vamos falar de separação do casal, o processo de separação, as coisas que acontecem durante a separação do casal e, evidentemente, os motivos que levam, brevemente, os motivos que levam a que um casal, em determinado momento, se desencontre, se desorganize de tal forma que a separação ou uma proposta de separação sobrevém como uma saída ou uma alternativa para os conflitos todos que vão surgindo na relação de casal. Claro, por definição, ninguém se separa se está tudo bem, é necessário que alguma coisa, alguma motivação inconsciente, nós dizemos, alguns conflitos que vão surgindo na cabeça de um e de outro ou na cabeça dos dois, para que em determinado momento o casal se desintegre de tal maneira que surja ou se instale o clima de separação. Um casal, evidentemente, para chegar num clima de separação é preciso ter percorrido já na sua história de relação de casal algumas complicações importantes que são as vicissitudes do casal, ou seja, aquelas coisas que vão acontecendo no cotidiano, no dia a dia do casal e que desencadeiam em determinado momento uma reação que muitas vezes não pode ser compreendida, entendida ou contida de uma forma adequada. O casal tem sua história, às vezes já o casal inicia em situações bastante difíceis, a maneira de começar a relação é muito importante porque já vai de alguma forma atingir as cores do futuro do casal de uma forma bastante intensa. Não é a mesma coisa que iniciar uma relação tranquila e serenamente, pontuada por uma relação de amor, onde possam ir vivendo cada etapa intensamente até que em determinado momento desemboca numa relação muito mais interessante e profunda, como a subida de uma escada. Cada degrau cumprindo uma etapa, cada degrau significando as vivências de um determinado momento e que naturalmente vai surgindo dentro de cada um a necessidade de passar para a etapa seguinte. Então o casal vai evoluindo lenta e progressivamente. Tem casais que não iniciam assim, tem casais que iniciam de forma bastante atropelada, de forma bastante irregular, já iniciam pela gravidez ou iniciam de uma maneira bastante complicada através de transtornos, de conflitos neuróticos bastante severos numa família ou noutra que aproxima, que junta, motivos muitas vezes de apressar o casamento por questões de viagem, outras motivações que de certa forma vão ficar aí já no início da história como um ponto de interrogação que nós não sabemos bem ou muito bem que destino vai tomar. Depois, claro, as pessoas, e nós temos dito isso com muita frequência, o casamento ou uma relação de amor inicia de uma forma e depois vai lenta e progressivamente se transformando em algo monótono, rotineiro, e um certo descuido vai se instalando na relação de casal. As pessoas, quando namoram, se querem muito, se voltam muito um para o outro, investem muito na relação e depois, lenta e progressivamente, vão retirando a atenção que tinham um colocado um no outro e colocando noutras situações da vida. No trabalho, no crescimento, no esporte, no lazer, no nascimento dos filhos, enfim, em coisas da vida, e de alguma forma vão esvaziando ou desabastecendo a relação de amor que exige, pelas próprias características da relação, uma grande atenção e um grande investimento o tempo todo. A relação de amor, a relação de casal deve ser o carro-chefe das relações e ao redor dela, evidentemente, se arranjarem outras situações ou outras relações que estão ao serviço da relação de casal e não o contrário. Mas as pessoas não têm essa ideia e é socialmente até um pouco mal visto que assim seja. Consequentemente, já desde o primeiro momento da relação inicia naturalmente um desgaste que, para as pessoas que não prestam atenção, termina muitas vezes desencadeando um processo de separação. A relação enferruja porque são descuidados, são desatentos, dizem grosserias uns para os outros e essas questões mínimas, pequenas do dia a dia vão corroendo a relação lenta e progressivamente, de tal forma que em algum momento, às vezes, já não tem mais solução, tamanha a desilusão, a amargura, o descontentamento que vai se instalando dentro da cabeça de um ou de outro. Então essa corrosão que vai surgindo é produto de um desinvestimento natural, embora não normal, comum no sentido de cotidiano, de socialmente aceito, mas não normal dentro do conceito de normalidade de saúde mental, que vai lenta e progressivamente corroendo a relação. A falta de tempo é um dos aspectos importantes e que faz parte desse processo natural de desinvestir a relação de casal, onde as pessoas vão cada vez mais se dedicando a outras coisas e o tempo que sobra, quando sobra, então fica dedicado à parceria, à relação de amor com a esposa ou com o marido, etc. E o casal vai se esfriando, vai se distanciando, até que surge
uma certa desconexão afetiva. Um já não se importa muito com o outro, já tem, ao contrário, sente até um certo alívio quando o outro sai de perto, e aí então nós temos já a desconexão afetiva instalada, importante, significativa. O casal, a rigor, já se separou, só não sabe que está separado. E essa separação é um processo, como nós dizíamos anteriormente, lento e gradual, que iniciou há tempos atrás. Esse é o momento crucial, é o momento importante em que as pessoas deveriam fazer uma certa parada, fechar para balanço, chamar a atenção um do outro, buscar ajuda externa caso seja necessário, se assessorar de forma firme, de tal maneira que possam revisar alguns conceitos, identificar os pontos de contato que foram se perdendo ao longo dos tempos e tentar resgatar a relação de casal. Na maioria das vezes, esse ponto é um ponto em que é viável, é possível voltar atrás, reparar, retificar as falhas que existiram em determinado momento e a partir daí reproduzir ou reconstruir a relação de casal num resgate importante, significativo, e certamente conseguimos dar um outro destino mais interessante para a relação de casal. Mas as pessoas, normalmente, nós insistimos porque existe uma certa observação clínica que aponta para uma desconexão significativa, de tal forma que as pessoas não conseguem enxergar muito bem esse ponto e continuam o processo de desconexão até o momento em que realmente às vezes não tem muito o que fazer, por tamanho o desgaste, a dor, a amargura que cada um sente. Aqui se acrescenta um aspecto importante à relação de casal, que é o tema da passagem do tempo. Geralmente as pessoas nessa faixa etária, nesse momento, se encontram mais ou menos na metade da vida. Metade da vida, nós temos dito, é um momento muito importante, cheio de crises significativas, balanços, desorganização, desestrutura psíquica, por se tratar de uma crise psíquica significativa, desencaixes emocionais muito grandes dentro do psiquismo de cada um, que coincide geralmente com esse momento da vida do casal, onde as coisas já estão um pouco mais desgastadas. Então, se agregam alguns aspectos de transtornos significativos, conflitos grandes, que impedem muitas vezes as pessoas terem a habilidade ou a saúde mental suficientemente grandes como para poder entender, parar, examinar, e vão, como se diz popularmente, empurrando com a barriga a relação, e já vão perdendo a graça um com o outro e muitas vezes o próprio interesse, e com certeza isso vai desencadear um certo distanciamento rápido na relação de casal. Buscamos, evidentemente, ajudar tempos depois, e aí fazemos o que podemos. Às vezes as fissuras, as rachaduras que surgem na relação do casal são tão grandes que não permite juntar as duas partes, mas tratamos evidentemente de trabalhar. Mas aqui já estamos falando do processo de separação em si. Passamos para uma outra etapa então do processo de separação, onde é a separação propriamente dita, onde as pessoas tomam consciência, se dão conta que já não podem estar mais juntas, que já não têm grandes interesses, que as amarguras, que as tristezas foram tão grandes que faz com que as pessoas já não consigam de alguma forma se tolerarem ou conviverem ou compartilharem os mesmos espaços, os mesmos conceitos, as mesmas experiências, e há a separação então física do casal. E agora, embora o casal se separe fisicamente, e é importante que as pessoas pensem nisso, não se separam afetivamente. Uma separação de corpos, digamos assim, não implica numa separação afetiva dessa relação de casal. O casal segue unido afetivamente, ainda que seja para se lamentar, para reclamar, para brigar, e muitas vezes, nós somos testemunhas de alguma forma desse processo, muitas vezes o casal permanece durante anos brigando, que é uma forma de não se separar afetivamente. Entra a questão da separação dos filhos, separação dos bens, os litígios judiciais que de alguma forma fazem com que as pessoas permaneçam unidas através do pior da história, sem terem uma consciência clara, como nós estamos colocando aqui, de que muitas vezes esse litígio é uma última cartada, digamos assim, psicamente falando, a nível totalmente inconsciente, porque essas pessoas às vezes se odeiam do ponto de vista do real, do externo, da expressão verbal, da consciência, portanto, mas num nível muito mais profundo, inconsciente, tratam de encontrar formas, até mesmo através do ódio, de seguirem unidas.
Se assim não fosse, tratariam rapidamente de se desfazer e se despedirem, cada uma reconstruiria sua vida com muita facilidade, e a prática muitas vezes mostra o contrário. Mas uma separação então tumultuada por toda essa questão afetiva que está presente, implica fortemente ou diretamente numa grande despedida, e toda despedida implica na elaboração dessa despedida, na elaboração de uma espécie de luto, o qual significa dizer que temos em algum momento da nossa vida que resolvermos essa relação de tal maneira que possamos ser indiferentes, ou aquela pessoa tenha uma certa indiferença dentro de nós desde o ponto de vista afetivo, e vamos então destinar os nossos afetos, os nossos sentimentos para outras situações na vida ou outras pessoas na vida, e reconstruirmos de alguma forma o nosso mundo, nossas relações afetivas, o nosso mundo afetivo de alguma maneira. Mas uma separação, como eu dizia, não se dá linearmente, então ela oscila como uma linha ondulada. Por momentos as pessoas estão melhores, por momentos piores, se buscam, muitas vezes se relacionam até escondido da família ou dos filhos, quando existem, numa tentativa de ir e vir, psicamente falando, e mais que uma tentativa, uma necessidade psíquica de ir e vir, e dessa forma tentar resgatar, e muitas vezes não dá certo, voltam, dão um passo adiante em termos de separação, e esses movimentos de onda de ir e vir são muito importantes, fazem parte da separação. É importante que o casal viva isso intensamente, porque muitas vezes através dessa experiência de ir e vir se resgatam relações importantes, sentimentos importantes, surge o diálogo que lá atrás já estava perdido. Às vezes o casal precisa se separar para sentir a necessidade do diálogo, de poder valorizar o outro através da falta, da carência, da necessidade. Surgindo o diálogo, surge a possibilidade de conversar, e através da conversa evidentemente se pode identificar alguns desses pontos que foram de alguma maneira separando o casal ou corroendo a relação, e quando os dois têm a capacidade reflexiva e podem de alguma maneira pensar um pouco mais profundamente, como estamos fazendo agora, conseguem identificar alguns pontos que foram importantes ao longo da história do casal, no sentido de causar alguns mal-estares na cabeça de um e de outro, como sentimentos de bronca, de ressentimento, de mágoa, que foram corroendo o casal. Essa capacidade de pensar a relação desde si, não desde o outro, pensar não através da projeção, colocar no outro a responsabilidade de toda a desgraça, mas fazer um balanço desde si, uma revisão desde si, pensar desde si o que é possível fazer para entender mais profundamente e o que é viável resgatar ou melhorar ou retificar para propor uma nova relação com modelos, com moldes diferentes em comparação com o passado. Dessa maneira vamos devagarinho resgatando o casal, criando condições para que esse casal tenha uma nova dinâmica, possa entender as coisas que foram acontecendo, e lenta e progressivamente surge então a possibilidade de resgate. Quando esse diálogo não acontece, as projeções são massivas, são puras, sempre o outro é o responsável, sempre o outro é culpado, sempre o outro é o grande elemento da discórdia, ou seja, se instala um clima de projeção massiva e consequentemente o diálogo desaparece. Então vem a decisão de separar, surge como uma única possibilidade, e esse casal vai se perder ou se perde evidentemente dentro desse processo todo de corrosão que não pode ser estancada, como uma espécie de hemorragia que não pode ser em nenhum momento estancada, e o casal se esvai literalmente e se perde.